O Perfil em Cena está de volta com os atores Carol Badra e Fred Allan, do espetáculo O Duelo, realizado pela Mundana Companhia. Bom, a gente estava falando, né, dessa construção que vai acontecendo durante a itinerância da peça. Vocês passaram 45 dias no sertão cearense, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa experiência e também sobre essa mudança que vai acontecendo na construção da peça ao longo do espetáculo. Vai lá? A ideia do que surgiu do Auri, da gente viajar para o sertão, tem vários porquês, né? Como o espetáculo tem várias camadas. A principal, que está dentro da dramaturgia do Tchekhov, é que, como a Carol falou, contando a história, os personagens estão fora do centro dos acontecimentos. Eles não estão nas suas casas, eles não estão no seu trabalho. Sua terra natal. Eles não estão na Rússia, eles estão no Cáucaso, eles estão isolados, nesse lugar quente. E o Brasil, a gente tem um sertão ainda muito pouco conhecido. A gente acabou de falar de Caruaru, né? Sim. Então, numa feira que tem de tudo do que você ainda nem imaginou, né? Então, o Brasil tem esse poder. Embora lá a gente viveu isso, lá nós, mas de lá, se sintam diminuídos, né? Que acho que está aqui os acontecimentos. Na verdade, os acontecimentos estão lá, né? Sim. E então esse foi um dos primeiros motivos da nossa viagem, que a gente conseguir sair da nossa zona de conforto, do nosso teatro, da nossa casa, da nossa São Paulo, do Rio, e ir para um lugar viver uma outra experiência. Sim. Essa foi uma das primeiras propostas, por exemplo, foi uma que me cativou, porque eu sou um viajante do sertão, já viajei muito pelo sertão baiano, não conhecia o sertão cearense. E o desenvolvimento da peça, da criação dos quadros em cada cidade, porque a gente perambulou, quantas cidades foram? Foram 3 cidades no sertão do Ceará. 15 então, dias em cada uma, né? A primeira cidade foi Arneiroz, que é uma cidade pequenininha, mas é uma cidade de 7 mil habitantes que tem um grupo de teatro e que faz um festival de teatro dos Inhamuns. E aí a gente ficava, a dinâmica era essa, 15 dias em cada cidade. Então, 15 dias em Arneiroz, depois 15 dias em Lavras da Mangabeira, que é a cidade do Auri, que é o idealizador do projeto, e depois mais 15 dias em Iracema, que daí foi a cidade escolhida mais aleatoriamente, assim, meio um sorteio, assim, por região do sertão onde estava, que é uma região mais serrana. E a gente viajou também exatamente na época de São João, que é muito forte, né, no sertão. Sim, e no Nordeste brasileiro. Então, assim, é uma viagem que te impõe uma situação climática que não é a nossa em São Paulo, que te impõe você sair da sua casa, deixar a sua família, deixar o seu conforto, conviver com outras pessoas que têm outras ideias. Eu imagino que o público e ainda nessa festa popular, muito diferente, né? Muito diferente. Muito. E aí a dinâmica era essa, 15 dias em cada cidade, a gente dava oficinas. Então, em Lavras da Mangabeira, o Fred deu oficina, em Arneiroz eu dei oficina junto com a Camila, para jovens da cidade. Isso mobilizou a cidade culturalmente exatamente na mesma época em que estavam começando as manifestações em São Paulo, em todo o Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. E também a gente começou a fazer uma mobilização cultural nessas cidades. A mais incisiva, eu acho que foi em Lavras da Mangabeira, que eles conseguiram mobilizar tanto a juventude. O Fred tem um grupo lá, que chama os Filhos... Não, é Adoniran 56, é um coro de 56 jovens, que foi a oficina que era para 20. Surgiram 56 jovens e a gente fez um trabalho de coro, que é um trabalho que vem da oficina de teatro, de silêncio, e eles ficaram tão loucos por esse poder deles de coalizão, que eles têm um grupo e eles ensaiam, e um dos meninos de 10, 11 anos escreve, e eles têm uma disciplina, têm um espaço. Então, como também... Mas você vai mantendo eles via internet. Sim, não, eu trabalho assim, com eles, trabalhando, eu sou meu ele sou vai padrinho. dirigindo vou falando o que é coxia, o que é isso, porque nessa cidade, Lavras da Mangabeira, não tem teatro. Sim. Foi uma cidade e produziu um grupo, né? Tinha um grupo há 20 anos atrás, que também se renovou. Na primeira cidade, Arneiroz, também tinha uma banda que estava adormecida com os instrumentos guardados pela prefeitura, e com uma das oficinas também eles reativaram a banda, e a banda está acontecendo também. Isso que é legal, né? Porque eu acho que acaba sendo tendo um aspecto muito cru, porque é um lugar que não tem esse contato com o teatro como tem nas Mas tem a cultura popular que é muito forte, é vital. Exatamente. Então isso que a gente vê assim no São João, como é vital aquele mês de comemoração ali. Sim. E então a gente fazia essa dinâmica dessa troca. Nunca foi chegando... É muito difícil a gente dar uma oficina e falar, vou ensinar. A gente não ensina, a gente troca.
Esse é o princípio. Sim. É um princípio de troca de experiências e de realidades, né? E aí, todo final da semana, toda sexta-feira, a gente abria um ensaio para a população. Então, a gente ensaiava, dava oficina de tarde, aí no final da tarde ensaiava até às 11 da noite, porque era um horário que dava para a gente não suar tanto, não ficar tão acabado, né? E aí, toda sexta-feira, a gente fazia uma cena por dia, levantava no ensaio uma cena por dia, e no final da semana a gente mostrava tudo que a gente já tinha de cena levantada. Claro, sem cenário, sem figurino adequado, tinham todas as nossas propostas. Um processo, né? Um processo, é. E abria para a população. Muita gente ali nunca tinha visto teatro na vida. Então a gente explicava que aquilo não era um produto, não era um espetáculo fechado, resolvido cenicamente. Que era um processo. Assim. E aí nosso interesse tá entendendo a história? Tem interesse em saber até o final? Porque a gente não, tipo, a primeira semana de ensaio aberto foram 3 cenas que a gente mostrou em Arneiroz. E também essa diversidade dos locais que a gente fazia os ensaios abertos. Esse primeiro ensaio em Arneiroz foi uma coisa muito, muito marcante, porque a gente fez dentro de um assentamento chamado Mucuim, né? Mucuim 1 e 2, A e B, 1 e 2. E eles tinham um embate, eram assentamentos sem terra que não se entendiam no mesmo local. E a gente fez numa quadra central entre o Mucuim 1 e o Mucuim 2. O duelo. O duelo, foi o próprio duelo. E aí a gente começou, tinham as cadeiras para o público. E de repente, gente, era uma quadra assim, poliesportiva, aberta. Deu blackout pra gente começar e a gente fala no teatro, a gente fala merda, né? Porque merda é boa sorte, porque antigamente, contando a história da merda, quando tinha sucesso no teatro, as pessoas iam a cavalo, iam de charrete, e aí ficava aquele bando de cocô de merda de cavalo no teatro. Então, porque o teatro estava cheio, então tinha merda. Então a gente deseja merda para que esteja lotado, né? E aí a gente, merda, apagou a luz. E aquele céu do sertão, aquele silêncio, aquelas estrelas assim, caindo na nossa cabeça, porque não tinha uma nuvem, não tem poluição. Os 2 assentamentos juntos. Os 2 assentamentos juntos. E de repente, quando acende a luz, porque o Rafa falou que nessa hora ele não queria acender mais luz nenhuma. O Rafa é o nosso iluminador. Ele falou que quando ele apagou ali, ele tinha passado a tarde inteira num sol desgraçado, montando a luz para o ensaio. Ele falou que ele não teve vontade de acender a luz. Porque ficou uma coisa tão linda, se estabeleceu uma atmosfera tchecoviana, né? Total. Regendo, era uma comunhão assim, com o público, né? Era E natural. Contemplando, natural. Aí quando ele acendeu a luz, que começaram a brotar umas crianças, assim, em volta da quadra, porque... e ficou apinhado de gente, e um respeito, um silêncio, uma loucura, porque é cultural também, né? Essa coisa assim, o brasileiro não vai ao teatro, não sei o quê, não sabe se comportar. Gente, todas as experiências que a gente teve no sertão foram de absoluto respeito, e a gente fica muito honrado, né? Quando porque a gente o teatro é o encontro, né? E se o elenco tá afim do encontro, o público e o povo e todo mundo quer se encontrar, não é à toa que existem as manifestações, né? Sim. Só para rapidinho, porque a Carol falou que a gente começou a fazer o trabalho lá no nosso Cáucaso na época das manifestações. Então a gente se isolou do acontecimento. Enquanto a gente ia fazer o duelo no acontecimento, a gente estava fora. Isso também gerou na gente uma outra consciência que é da nossa alçada, que é sermos ativistas na cultura. Então a gente estava lá completamente antenados e vendo num microcosmos o poder que tem o teatro, dele ser palco de discussões, de abrir, vem um prefeito e fala, aquele espaço cultural está fechado, aí vem um grupo e fala, não, então vamos abrir por isso e isso. Então o teatro, ele ganhou um poder, e ele tem um poder maior do que a rua, que está na mão da polícia, está na mão da violência. E o teatro não dá para ter violência, porque ele tem que ter criação. Por mais que se fale de duelo, que se faça os sertões, se faça guerra, é feito com criação. Então, para mim, me deixou muito louco, assim. Falar, cara, eu tô aqui conectado online e estamos no mesmo país, estamos pisando no mesmo chão. E isso abrasileirou a nossa montagem e atualizou. Sim, né? Esse drama que é passado lá. E a gente trouxe, assim, no cenário, o cenário ele é super generoso, assim, é um útero, parece um útero, né? Que ele integra então, ainda o público, sobre essa né? estrutura, você já trabalhou com o Zé Celso, né? Então, assim,
vocês comentaram que é o berço de muitos atores trabalhando no Teatro Oficina. É muita escola. Né? E eu acho que assim, essa própria estrutura da peça é um pouco Teatro Oficina, que é a quebra do teatro tradicional, que é aquele palco, assim, os atores estão acima e a plateia está ali abaixo no escuro. Na verdade, acaba sendo uma coisa todo mundo junto participando dessa criação. Pela característica do projeto, que era essa itinerância de ir para várias cidades, a preocupação do Auri, da Laura, da Georgette, era exatamente essa, assim, como fazer um espaço que seja autossustentável. Então, a gente viaja com 2 carretas, é uma produção enorme. São 2 carretas, que leva arquibancada, leva equipamento de luz, equipamento de som. O equipamento de luz a gente não precisa de vara, então ele tem postes. Os postes são inspirados nos postes da Abcásia, que é essa região que se passa a peça, tudo. E aí é um circo. A gente monta esse circo. Então a gente pode fazer na Serra da Capivara exatamente por isso. Porque monta todo esse circo lá, ele é autossustentável, assim, nosso cenário. E vai toda a trupe junto. E que aspectos vocês podem citar que foram trazidos do Teatro Oficina para a Mundana? Olha, é que o Oficina ele é um espaço de trânsito que bota todo mundo dentro da cena. Então, acho que todo lugar, assim, se uma pessoa passou na Oficina e está fazendo um trabalho em que a plateia está dentro, dançando dentro da cena ou sentada, mas arquitetonicamente fazendo parte da estrutura, a gente diz que é a Oficina. Mas... A arquitetura é um pouco da Oficina. Não é o corredor da Lina Bobardi, nada, mas... mas uma estrutura de ferro, porque acho que tem uma continuidade de pensamento do teatro brasileiro, de mobilidade. Tem um piquenique que vem gente, a gente joga muito com a plateia, insere o público, Mas troca. é que é uma necessidade, uma coisa que o Oficina pratica, ele tem essa coragem para acender uma fogueira, a gente vai ficar aquelas 300 pessoas naquele teatro enorme para acender uma fogueira, enquanto não se acende aquela coisa, não está acontecendo, entendeu? Eu acho que o maior aspecto, assim, que até uma coisa que o Auri fica brincando na verdade o aspecto a coisa que a gente evita a Oficina, mas é inevitável. Eu acho que é principalmente uma arquitetura e que o público está dentro, mesmo, como arquitetura, sabe? E aí todas as consequências que isso dá, que a Carol, com a experiência dela de botar... Ela não é da Oficina, mas como ela bota o público dentro de cena, é assim, ó, entendeu? Então é uma arte do ator brasileiro, que a Oficina representa, mas que tá ali no Bexiga, né? Os Fofos é em frente ao Teatro Oficina. E como a Georgette nunca trabalhou na Oficina, e a companhia dela trabalha na rua, trabalha com couro. Então acho que é um legado que, na verdade, tá no DNA, né? Tá no DNA do ator brasileiro. Bom, legal. Daqui a pouco a gente continua. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos para o último bloco do Perfil em Cena.